Alô, meus catequizandos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Catequista Conversa. E hoje eu tô mudando as coisas. Normalmente, esse aqui é um quadro que eu já falei pra vocês, que a minha ideia é conversar com criadores de conteúdo católico. E hoje eu vou inverter e fazer com um católico criador de conteúdo, o Vitão. Seja muito bem-vindo, Vitão. Como é que você tá, Muito cara? obrigado. Pô, tô ótimo, melhor agora. Cara, e caso alguém tenha ficado confuso com como assim um católico criador de conteúdo e não um criador de conteúdo católico, explica pro pessoal aí quem é você, de onde você vem e o que você faz na internet. Meu nome é Victor, mas não é conhecido como Vitão. Crio conteúdo pela internet, o meu nome é artístico, é Vitão HC. E gosto de misturar futebol com coisas, vamos dizer, pô, é muito difícil dizer o que é meu conteúdo, nem eu consigo dizer. Mas misturo futebol com história, geopolítica e religião, muitas vezes catolicismo. E podemos dizer, eu sou um recém-convertido. Faz 2 anos que eu sou católico, antes disso eu era ateu. E uma das pessoas que me ajudou muito a seguir nesse caminho é o Joe. São os vídeos do Joe. O Joe, a gente se conhece faz tempo, porque as lives do Joe são incríveis no TikTok. Eu bem antes de eu começar a criar conteúdo, eu já participava das lives do Joe. Pô, Para mim, inclusive, já você falou das lives, já é bom falar porque eu acho que a maioria das pessoas que me acompanha aqui no YouTube não sabe dessas lives, né? Mas vira e mexe eu ainda apareço por lá. Hoje não tanto quanto já foi um dia, que era uma coisa que eu batia ponto, todo dia tava lá. Mas vira e mexe ainda eu tento pelo menos uma vezinha por semana aparecer lá junto com a Ademar. Então é só me segue lá no TikTok por volta das 9 da noite, dia de semana, às vezes você me encontra lá, o Vitão também sempre tá lá nas lives, né? Então, você é uma das pessoas que eu conheço, cara. Eu acho que eu conheci você ali nas lives, eu nem tinha começado a fazer coisa no Instagram ainda. Eu criava conteúdo só pro TikTok. eu Quando eu. nem tinha começado a fazer vídeo também. E, pô, é um cara que tá desde os primórdios ali acompanhando. E é muito bom que eu vi o seu conteúdo crescendo e eu, de longe, de muito tempo, eu já falei pra você que você é o meu criador de conteúdo de futebol Ah, obrigado. favorito, cara. Eu amo o seu conteúdo de futebol, né? Eu sou apaixonado por futebol, inclusive vim a caráter aqui hoje. Eu acompanho muito Hoje eu peguei futebol, uma assisto. da Juventus da Moca. Pô, eu acho linda. A camisa Eu da. também. Eles Demais, né? sempre acertam. É sempre linda a camisa Aham. do Juventus da Moca, né? Do Vou Juventus. falar a É isso. Juventus Da lá, Juventus também. eles ficam bravos. E eu gosto muito da maneira que você faz seu conteúdo, porque eu acompanho muita gente que faz conteúdo de futebol, que é sempre aquela coisa de hard news, né? Então é o cara que faz ali um Aham. conteúdo de futebol de lances da rodada, comenta o mercado, tal, que é muito legal, acompanho vários caras assim. Só que eu gosto muito que você pegou ali um 180, foi por outro caminho É. e faz um conteúdo de curiosidades de futebol, mas ao mesmo tempo não é umas curiosidades assim, tipo, ah, como é que foi o milésimo gol do Pelé? É tipo, como que era o Não, futebol na Iugoslávia? Eu amo, cara, eu é amo seu isso. conteúdo. Nem eu consigo descrever como é meu conteúdo. Quando alguém fala, pô, você faz futebol com o quê? Putz, qualquer coisa que eu tiver vontade de falar na hora. Mas é muito bom. Sigam-se caso. Eu acho que muita gente que tá aqui não deve te conhecer, porque são outras São outras bolhas, né? bolhas. Outras bolhas, mas, cara, sigam o Vitão. Mesmo que você não goste de futebol, o conteúdo dele vai ser interessante pra você, porque fala muito de história, de geopolítica, de religião. É realmente, assim, é muito interessante. É um conteúdo extremamente interessante sobre futebol. Eu queria falar pra você como é que foi essa sua ideia, de onde que você começou a criar conteúdo sobre futebol, de onde que veio essa inspiração pra você. Putz, pô, ótima pergunta. Eu nunca respondi isso. Eu sempre quis responder isso. Muito obrigado. Ótima pergunta. Foi totalmente sem querer. Foi uma madrugada que eu vendo na minha cabeça ver a segunda divisão paulista. Peguei a tabela e me deu vontade de conversar com alguém sobre a segunda divisão paulista. Mas era 3 horas da manhã. Se eu mandasse mensagem para qualquer pessoa falando sobre a segunda divisão paulista, eu ia capaz de apanhar no outro dia. Aí eu falei, putz, e comecei a falar sozinho. Falando sozinho, tudo. Aí eu falei, putz, dá-me um vídeo, né? Falei, vou fazer um vídeo só pra mim mesmo. Eu pensei em colocar só no privado. Aí acabei postando. Brincadeira, assim, um vídeo ruim. 8 minutos de vídeos, assim, no TikTok, só falando sozinho. E o vídeo foi bem, pegou 3.000 views. Na época não tinha um seguidor. Então, pra mim, Pô, putz, muita 3 coisa, muita mil, coisa. caramba. E o pessoal começou a pedir parte 2. Eu falei, pô, vou fazer, né? Tô aqui, fiz parte 2, também pegou view.
E eu comecei a me apaixonar a fazer isso. Eu comecei a fazer de vez em quando vídeo e percebi que, tipo, caramba, é uma paixão pra mim isso. Aí eu comecei a fazer, e foi uma bola de neve. Pra você ter uma noção, eu nem sabia que o TikTok pagava. Foi chegar perto dos 8 mil seguidores que me contaram. Ah, você já tá ganhando dinheiro? Eu falei, dinheiro? TikTok? Dá pra ganhar Aham. dinheiro? Aí depois, quando eu descobri isso, eu aumentei mais o ritmo. Pô, mas cara, muito bom. E com futebol, assim, como que é a sua relação com o futebol? Porque você falou aí que estava assistindo a segunda divisão paulista, né, cara? Eu Nossa. acompanho às vezes umas coisas um pouco obscuras, mas por conta do time aqui da minha cidade, né? Eu sou de Jundiaí, Aham. nascido e criado Grande em Paulista. Jundiaí, o grande paulista de Jundiaí, campeão da Copa do Brasil, É, que o seu São Paulo demorou muito pra conseguir um. é E, verdade. cara, eu. Então, por conta ali de acompanhar o Paulista, ainda assim, é muito esporádico, mas, tipo, vez ou outra eu vejo alguma coisa esse ano. Ou eles estavam fazendo uma campanha incrível ali na quarta divisão paulista, do Paulistão. E aí eu fui em alguns Aham. jogos lá, foi incrível. Fui na final lá no Jaime Sintra. Maravilhoso. Infelizmente a gente perdeu, mas tá valendo. Conseguimos subir ali E pra. tá subindo em seguida. Ano Subindo em passado tava na seguida. quinta. Exatamente, tava na quinta, subimos pra quarta e já subimos de Uhum. novo. Então, assim, tá lindo, tá? É mais do que qualquer jundiaíense esperava. Já tava todo mundo feliz de subir. Ganhar ia ser um bônus. Não ganhamos, mas faz parte. E, cara, eu tenho essa relação com o futebol, e é engraçado que, assim, que normalmente quem gosta de futebol desde sempre, né? É muito uma coisa, assim, Ah, que vem herdada, que vem do pai, dos tios, dos avós. Eu não. Apesar do meu pai gostar de futebol, meu pai, eu também não. ele você também não? Ó, que legal. Não. Meu pai ele é vascaíno. E ele acompanha, ele assiste jogos, mas eu acho que justamente por ele ser vascaíno, ele nunca tentou me impor, porque ele sabia o sofrimento que ele ia colocar no filho. Então eu nunca tive muita coisa assim, tipo, de quando era criança, meu pai me levar pra ver jogo, nem nada do tipo. Até já fui assistir jogo do Vasco com meu pai uma vez e tal, mas nunca foi uma parada muito assim da minha relação com o meu pai. Apesar de a gente ser muito próximo, o futebol nunca foi uma parada ali que ele tentou impor em mim. Então eu cresci, tipo, eu não acompanhava futebol. Eu falava que era palmeirense ali, ali pela minha infância eu decidi que ia ser palmeirense. Aquele ano, não sei se você lembra, que o Palmeiras bateu o recorde do melhor primeiro turno da história e conseguiu perder o campeonato. Eu acho que é 2009, se eu não tô muito enganado. Em 2009 eu acho que eu tinha 4 aninhos, 5 aninhos. Às vezes eu esqueço que eu sou mais velho. Mas é por aí. Eu acho que é 2009. Se eu tiver errado, alguém me corrige aí. Se não for 2009, 2008. O Palmeiras bateu o recorde de melhor primeiro turno da história e conseguiu se afundar no segundo. Ficou tipo em quarto lugar no Campeonato Brasileiro. Mas aí eu já tinha falado que era palmeirense e ficou, sabe? E aí eu fiquei como palmeirense, mas ainda assim, muito assim, qualquer coisa. Não Uhum. acompanhava. Lembro ali de, tipo, ter ficado meio bolado quando eu fiquei sabendo que o Palmeiras caiu em 2012, mas tipo, nem vi os jogos pra ver o Palmeiras cair. E foi indo nessa, só que aí, conforme foi passando os anos, ali por 2015, mais ou menos, eu comecei a me interessar de novo. Aí eu conheci o Pelada na Net, que é um podcast de futebol que eu gosto muito. Comecei a acompanhar não por conta do futebol, mas porque o pessoal do Pelada na Net fazia outro podcast que eu adorava, que era o Pauta Livre, que acabou. Aí eu fiquei meio órfão do Pauta Livre. Eu falei, vou pelo menos escutar os caras que eu gostava ali em outro podcast. E aquilo ali foi meio que alimentando, e aí eu voltei a me interessar por futebol, e hoje eu sou uma pessoa que acompanha muito futebol, vejo muito jogo do Palmeiras. Saindo daqui eu vou já direto pra casa da minha mulher pra assistir o jogo da Libertadores, então, tipo, hoje eu tô muito mais inteirado, só que foi uma paixão que eu fui construindo depois de adulto, sabe? É muito louco isso, porque normalmente não é isso comum, e eu fui indo atrás ali. Graças a Deus comecei a gostar do Palmeiras, pouco tempo depois que comecei a acompanhar o Palmeiras, virou o Palmeiras. Mas É. essa é a minha Você não história pegou com a parte ruim futebol. do Palmeiras. Eu tava vendo de longe, a parte ruim eu via de longe ali. Mas, e você? Você falou que também não é essa história, não é história tradicional? A mesma coisa. Não, é incrível. A gente tem quase a mesma história. Eu dizia que era São Paulino só porque meu pai era. Fala algum jogador de São Paulo. Sei lá, Rogério Ceni. Falava assim. E eu nem sabia que o Rogério Ceni era artilheiro. Eu sabia de longe, mas eu falava que ele tinha 1.000 gols. Era um negócio assim. Mas eu fui gostar de futebol por causa da Copa de 2018. Isso já com meus 13 anos. Totalmente sem querer. Eu sempre fui, desde pequeno, apaixonado por geografia, geopolítica. Quando eu descobri que tem uma competição que coloca vários países para jogar bola, eu, na hora, não falei, caramba, vou assistir. Mas achei legal. E eu já tinha assistido em 2014, mas em 2014 meio... Em 2014 é uma coisa curiosa.
que o meu jogador favorito até hoje é o Ochoa, por conta de 2014. Não, essa é outra história muito interessante. Eu assisti com minha família o jogo do México, que o Ochoa catou tudo, aquele 0-0, não sei se você lembra. Lembro. E eu não É entendia porque nada de apesar de eu futebol. não ser muito ligado em futebol, Copa do Mundo é Copa do Mundo. Então eu sempre assisti Copa do Mundo. Copa do Mundo. E aquele 0-0, e eu vi aquela atuação do goleiro, eu nem sabia o nome dele, mas eu nunca mais esqueço. Acabou o jogo, eu quis jogar bola, coisa que eu nunca quis na minha vida. Eu entrei no gol, eu tinha 9 anos. Comecei a gritar, eu sou o goleiro do México, sou o goleiro do México. E ficou na minha cabeça. Eu cheguei em casa, comecei a pesquisar tudo sobre ele, mesmo ainda não gostando de futebol. Mas voltando para a Copa de 2018. E acabei assistindo a Copa sem querer. O Brasil eu sempre acompanhava, mas a Copa inteira eu comecei a assistir sem querer. E comecei a me apaixonar, e comecei a pesquisar mais sobre os times, sobre os países. E acabou que eu comecei a amar o esporte. Mas o futebol alternativo, esse meio obscuro, veio mais recentemente, para 2021, 2022. Que eu não consigo dizer direito como eu comecei a gostar desse futebol mais alternativo, eu simplesmente comecei a gostar. Mas o Paulistão tem muita influência nisso também. O Paulistão, as divisões de baixo do Paulistão é muito legal, é muito É interessante. um universo à parte. Definitivamente, se não fosse o Paulista, eu não ia ficar sabendo de nada, mas eu fico feliz de ter o Paulista ali, porque é um universo muito legal. Uhum. Mas e a sua história com o catolicismo? Aí entrando um pouquinho nessa parte da sua vida. Você falou que você era ateu, né? Eu era ateu, mas uma parte eu fui budista. Budista. Eu vou contar isso. Eu tinha uma ex-namorada que ela era budista. E para agradar ela, eu comecei a falar que eu era budista também, mas nunca acreditei nisso. Ela vai saber isso hoje. Nunca acreditei, mas revelações, nunca acreditei. E continuava sendo ateu, até minha irmã virar católica. E eu comecei a achar curioso tudo, e comecei a perguntar mais sobre ela. E isso foi 18 anos, eu fui descobrir que no catolicismo tem santo. Pra você ter uma noção como eu era totalmente fora. E eu achei curioso, falei, caramba, um cara normal pode virar tipo uma divindade, podemos dizer assim. E eu comecei a pesquisar mais sobre a história dos santos. E acabei me apaixonando e fui pesquisando mais e mais e mais sobre a Igreja Católica. E eu comecei, é muito engraçado porque muita gente vai para a religião através da fé. E eu fui ir atrás da lógica, com várias coisas que a ciência não explica sobre o catolicismo. E eu acabei falando, caramba, estava errado esse tempo todo. E virei católico. Mas hoje, obviamente, eu tenho fé de olhos fechados, assim. Uhum. Minha fé aumentou 1000%. Esse caminho, ele tem sido cada vez mais comum. Eu tenho observado muito mais gente hoje. Porque assim, quando eu entrei assim de cabeça no catolicismo, o mais comum de se ver conversão era a pessoa ir em algum momento da renovação carismática, era a pessoa ir em alguma parada assim diferente, se sentir tocada, sentir esse mover do Espírito Santo, e a partir disso ela ia buscar mais conhecimento, buscar mais coisa. Mas esse caminho diferente tem sido cada vez mais comum. Eu tenho visto cada vez mais pessoas assim que ou ao falar, não, eu vou refutar o catolicismo e vai estudar e aí vê que estava errado, ou se interessa e vai estudar e vem a partir disso, sem ter esse momento assim de. Eu não tô falando aqui isso nem menosprezando esse tipo de conversão, é super válido, Né? incrível, e a Renovação Carismática Católica é um movimento maravilhoso, glórias a Deus por tudo que eles fizeram nesse sentido, né? Mas é bom ver que isso não tem sido mais a única opção que se tem de conversão de pessoas. Você tem visto cada vez. Ainda tem gente que se converte assim, tem gente que se converte por um amigo, tem gente que se converte pelo estudo, tem gente que se converte pela lógica, tem gente que se converte pelo testemunho dos santos. Então, assim, é muito legal ver tudo isso e ver como tudo isso vai se misturando, né? E a gente vai tendo essas coisas. Mas uma vez que você é, se converteu ali, começou a se enxergar como católico, você sentiu alguma pressão em fazer conteúdo voltado para catolicismo ou isso também veio naturalmente? Putz, veio totalmente naturalmente. Como eu falo, eu faço conteúdo misturando as coisas que eu gosto, como geopolítica, a teologia em si. Não é só o catolicismo que eu faço conteúdo, faço de outras religiões, mas o principal religião que eu faço conteúdo é o catolicismo. E naturalmente, eu só gosto e falei, vou misturar, vou pesquisar histórias que tem a ver
os dois temas e comecei a fazer. Sim, você falou, porque eu já tinha visto muitos vídeos de religião, assim, no seu caso, mas é umas paradas um pouquinho mais. Tipo, pra É qual é a lista, religião né? de cada jogador e Sim. tal, e aí falava tal. Que é legal, são curiosidades legais, Aham. mas eu já vi você fazendo alguns vídeos que são assim, fora da casinha, cara. Por exemplo, fala aqui pro pessoal como é que funciona o futebol do Vaticano. Futebol do Vaticano é a coisa mais linda que existe. O futebol é um futebol lá por lá, é amador, mas por conta do Vaticano, porque a FIFA já chamou várias vezes eles para entrar para a FIFA e eles que não quiseram. Mas, assim, lá é dividido, eu não vou saber os times direitinho, a quantidade dos times, mas como podemos dizer, tipo, tem o time dos papas, o time da guarda suíça, o time dos bibliotecários, dos médicos do Vaticano, eu esqueci o nome, dos monges, e eles faziam um rachão de uma grande empresa chamada Vaticano. E o mais curioso é que eles têm até uma seleção, fazem amistoso com outras seleções que normalmente não são seleções fortes, tipo San Marino, tudo. Eles fazem esses amistosos, não são oficiais, e quem entrega o troféu pro campeão da Liga do Vaticano é o próprio Papa, que é uma das coisas mais É legais, e muito legal. principalmente o Papa Francisco foi um dos maiores entusiastas do futebol do Vaticano. Eu acho que, se eu não me engano, o Papa Francisco foi o Papa que mais fez o campeonato do Vaticano acontecer. Porque ele não é uma regra, assim, todo ano acontece. Eles decidem, esse ano vamos fazer tudo. Ainda não teve esse ano, mas muito provavelmente não vai ter. Mas o futebol dentro do Vaticano ele pega muito ele bebe muito do futebol italiano, né? Do fanatismo italiano. Então, o Vaticano é mais um país que é fanático por futebol, mesmo sendo pequeno, é muito fanático. Sim, e cara, eu acho muito interessante essa parada assim de ser. Parece realmente o que você falou, um campeonato de empresa, né? E aí, É, tipo, junta ali a campeonato de empresa. Aí tem a galera da RH que monta um time, aham, a galera da operação, os mecânicos, cada um. E aí no Vaticano também é assim, porque às vezes o pessoal acha que o Vaticano é só um monte de mongezinho paradinho lá. é, E não, é muito maior. Óbvio que tem os padres, os monges lá, que também aham. tem time no campeonato, Peixinho, mas vai muito além, né? O que você falou, lá tem segurança, tem a guarda suíça, tem é, médico, tem todo assim um ecossistema ali de pessoas para fazer aquilo ali rodar. E como eles estão na Itália, que é um país onde o principal esporte é o futebol, naturalmente isso ia acabar se refletindo ali dentro do Vaticano, né? E eu acho muito legal como o futebol tá naquela categoria de coisas que eu sempre gosto de. Eu falo muito, nas últimas semanas aqui, eu trouxe muitas pessoas falando sobre essa questão, assim, de enxergar Deus onde parece que Deus não tá a priori, onde as pessoas não esperam encontrar Deus. E o futebol é mais uma dessas coisas. Embora aham, muitas vezes a gente associe muito o futebol a violência, a fanatismo, e é óbvio que vai ter gente que o futebol vai fazer mal espiritualmente para aquela pessoa, nesse sentido, de afastá-la de Deus, mas o futebol sendo visto de uma forma sadia, o futebol junto com a virtude da temperança, pode também ser uma ferramenta que vai te aproximar de Deus. Pô, a gente tem um santo padroeiro do futebol. Não sei se você já chegou a fazer algum vídeo sobre ele. Você chegou a não, fazer? eu não, nunca peguei, mas eu esqueci o nome dele, mas eu tô ligado nisso. São Luís Scrosop. Inclusive já fica É aí já isso, a dica o de tema. vídeo. O tema. Eu não lembro direito por que ele é padroeiro do futebol. Ele tem alguma história relacionada ao futebol, não lembro exatamente qual que é a história que ele tem relacionada ao futebol. Mas São Luís Scrosop, ele é o padroeiro do esporte. Então assim, você pega que a gente tem padroeiro do esporte no geral. Se eu não me Que, engano, o único estádio do Vaticano se chama, tem o nome dele, se eu não me engano. hum, Eu ainda vou pesquisar isso. Pô, legal, legal. Isso aí eu não sabia. Então a gente tem um padroeiro assim do esporte no geral, mas tem um padroeiro só pro futebol. Porque é o esporte mais popular do mundo. Então, e a igreja olha pra isso. A igreja sabe que tem muita gente praticando futebol e que o futebol é uma ferramenta que pode ser usada para melhorar essas pessoas. O futebol incentiva o trabalho em equipe. A criança jogar futebol vai ajudar muito ela no convívio social, aprender a lidar com a derrota, aprender a vencer sem ser babaca, aprender a trabalhar em equipe, aprender a valorizar esse conjunto, aprender a ter um pensamento tático. E tudo isso são coisas que podem ajudar a pessoa espiritualmente também, né? Eu acho muito legal isso.
Não, é incrível. E você falou como o futebol e o catolicismo estão tão ligados. Na América Latina, o que mais existe é time com nome de santo, time com universidade católica. Universidade católica não é só do Chile, não. Tem um monte de país que tem a sua universidade católica. Isso, para mim, é incrível. E, principalmente na Rússia, também tem muita gente não imagina, mas a Rússia também tem muito time com nome de santo. Santo católico, nem ortodoxo. Sim, sim, porque o futebol é popular, né? E o Aham. catolicismo é popular. Então essas duas coisas, assim, acaba. Pô, aí você vem aqui no Brasil, os times aqui no Brasil tem padroeiro, cara. Todo time lá Aham. se junta, São o pessoal Judas faz a grande. Tadeu não é padroeiro do Flamengo, se eu não me engano? Se eu não me engano, se eu não me engano. O São Jorge, que o mais conhecido é São Jorge com Aham. Corinthians, mas todo time ali, o pessoal, em algum momento, a torcida adotou um padroeiro pro time. Então, assim, essas coisas se misturam muito. É óbvio que assim, pô, eu não recomendo ninguém aqui ficar rezando pro seu time ganhar a Libertadores, pô. Reze, reze por coisas mais importantes, mas assim, só mostra como não precisa ser coisa excludente, né? Eu acho que a gente tem vivido no catolicismo, nos últimos anos, uma tendência muito daquele pânico satânico, sabe? De Ah, demonizar sim, tudo, demais. demonizar tudo que não é a priori católico. E a gente tem que entender que tem coisas que são ruins, mas tem coisas que são boas no mundo. Não é porque algo não foi criado com o selo de aprovação do Vaticano que aquilo ali é automaticamente ruim. Né? O ser humano é capaz de fazer coisas ruins e é capaz de fazer coisas que são boas. O ser humano é capaz de Deus. O primeiro vídeo que eu fiz no canal aqui era sobre isso, como o ser humano é capaz de Deus, o ser humano é capaz de alcançar Deus. E ele alcança isso, Deus, de várias formas. E o futebol pode ser mais uma delas. Você tem alguma história relacionada a futebol e religião? Alguma coisa Não, assim? tenho uma história que eu fiz vídeo recentemente. Vou até pegar uma colinha porque tem muita informação sobre essa história. Fala, fala, fala. Você sabia que tem um time conhecido como Mata Papa? É uma coincidência totalmente bizarra. Mas tem um time na Itália chamado Avellino. E todo ano que eles sobem, um Papa morre. E isso desde do Pio XII. Ó, não, ó, eu vou contar. Ó. Em 1958, eles subiram da Série D para C. Pio XII morreu. E em 1963, eles subiram de novo da D para C. E o João 23 morreu. Aí, olha isso, em 1978, quando eles subiram da B para a Série A, primeira vez na história deles, dois papas morreram. Foi o Paulo VI e o João Paulo I. E aí, em 2005, subiram da C para B. João Paulo II morreu. Aí, 2013, eles subiram para C para B e alguns dias antes deles subirem, o Bento XVI renunciou. Como se ele soubesse. Ele fala, tipo, eles vão subir, então já vou sair, que senão eu morro. Aí, em 2025, eles subiram para C, para B e o Papa Francisco faleceu. Mas vou desmistificar essa história antes que chegue os teóricos da conspiração, cheguem em podcast falando Avelino, São Malaquias previu o Avelino. Avelino é o time do anticristo. Não, eles sobem e descem várias vezes, na grande maioria das vezes nenhum papa morreu. É só uma coincidência, realmente, que quando um papa morre, eles sobem. Mas não tem nada. É Não foi igual São a Malaquias que criou o time, não. Taylor Swift lança álbum, Corinthians ganha alguma coisa, né? É A isso. mesma. Tem alguma ligação direta? Não. Mas é Aham. uma estatística que existe. Pô, mas pô, muito interessante isso aí. Você tem mais, eu acho muito incrível esse tipo de coisa. Mas, deixa eu pensar. Tem qual é o time do novo Papa, né? Que começou a maior teoria Ah, para descobrirem qual é o time do novo Papa. Primeiro falaram que era o São Lourenço de Chiclayo, só por simplesmente ele ter a diocese lá. Aí depois começou a falar sobre o César Valerro. César Valerro, esse que o Guerreiro está jogando atualmente. Uma caramba, curiosidade sabia aí. não. Ah, Nem sabia que então, ele jogava bola ainda. joga, 40 e poucos anos está jogando lá. E o César Valerro é a faculdade que ele já deu várias palestras. Parece que ele tem alguma coisa a ver com essa faculdade. Diziam que ele podia torcer para o time da faculdade. Mas o mais provável que falam, que acharam um perfil dele antigo, que ele torce para o Alianza Lima. Mas não decepcionando os fãs do futebol, mas a verdade mesmo é que ele não gosta de futebol. O Não negócio dele é gosto. beisebol. Ele já deixou bem claro isso, que ele torce para o Chicago
É Chicago pro uma Red coisa. Sox. O Red É, Sox. eu não entendo nada de beisebol. Eu também, eu não entendo absolutamente nada. Eu conheço o Red Sox por conta do bonezinho do Eazy-E, que ele usou depois, inclusive. Continuando, Mas. no Peru tem o João Paulo II, o time que recentemente foi fundado, acho que faz 5 anos que foi fundado, subiram para a primeira divisão. O time chama-se João Paulo II Colégio. É a cara do João Paulo II no escudo. E eles têm uma polêmica lá, porque esse time, o dono é o presidente da Liga do Peru. Aí dizem que Ah, estão sendo beneficiados, tudo. Mas a camisa deles é em homenagem ao Vaticano, amarelo e branco. E tem até as chaves de São Pedro. Eu não sei se é a caramba, que chave de São legal. Pedro. É Do escudo do Vaticano. Não, é, na bandeira do Vaticano, né? Ah, então. é, Aí, ó. é isso mesmo. Chutei e acertei. Pô, mas é muito legal, né? Eu gosto de explorar essas relações que às vezes a gente acha que não existem, né? Eu sempre falo muito aqui de cultura pop e tal, mas é muito legal bater um papo também indo mais pra esse lado. Mas, Vitão, considerações finais sobre o tema. Você acha que é possível a pessoa ser um fanático por futebol e ser um bom católico? E o que Ah, você mais quiser falar sobre esse assunto? eu acho que sim. Eu acho que realmente não afeta em nada, obviamente, levando em moderação, né? Muita gente coloca, às vezes, o time acima da religião. Eu já vi, eu acho que eu já te contei numa live, que eu já vi um cara que comprou um terço, em vez da cruz, é o símbolo do Palmeiras. É Aí um eu acho um pouquinho pouquinho demais. demais. Só um pouco. Mas eu acho é uma relação totalmente saudável. Eu acho que o próprio Vaticano incentiva isso, fazendo campeonatos e tudo. Eu acho, sinceramente, muito saudável o futebol com o catolicismo. Vitão, muito obrigado, cara, de novo por ter aceitado o convite. Foi muito bom ter você aqui, muito bom poder falar sobre futebol, poder fugir um pouquinho aqui do padrão do programa, mas foi um programa muito incrível. Muito obrigado de novo, muito sucesso pra você. Você tem crescido muito e vai crescer mais ainda, porque eu já falei, seu conteúdo Obrigado. é de outro mundo. Eu amo o jeito que você faz conteúdo. Continue nessa aí, porque Digo mesmo. é fenomenal. Você tem que estar ali nas cabeças aí dos melhores criadores de conteúdo de futebol do país, cara. De novo, Um muito dia a gente chega. obrigado. Você que assistiu até aqui, não se esqueça de comentar aqui qual que é o seu time favorito, qual que é o time que você acompanha, se você tem alguma história relacionada com futebol e catolicismo. Se você comentar que o Palmeiras não tem mundial, você vai ser bloqueado. Curte esse vídeo, se inscreve no canal, não esquece de ativar o sininho. Manda o vídeo para aquele seu amigo que perde a cabeça quando joga bola, sai xingando todo mundo. Muito obrigado por assistir até aqui. Fiquem com Deus e com o amor de Maria. Tchau, tchau.